Levítico 11. E salvação falou ao tirado e ao grande montanha, dizendo a eles. Lembrar aqui que salvação é a minha tradução daquela palavra Senhor em maiúsculo, né? Yahweh, Yehovah, Jeová. Tirado é a tradução de Moisés e grande montanha é a tradução de Arão, o irmão mais velho de Moisés por 3 anos. Falem aos filhos do persistiu com o grande pastor. Persistiu com o grande pastor é a tradução de Israel, dizendo: Esta é a vida que vocês vão consumir, de qualquer animal de carga que está sobre a terra. Vocês vão consumir tudo que tem a unha separada e tem a fenda da unha fendida, que faz acender a ruminação no animal de carga. Agora, o que dá-se a entender é que tudo que é consumido tem alguma ligação ao que Cristo representou na terra, né? O animal de carga, né, sendo que, né, nós vemos que essas descrições apontam para uma imagem mais ou menos parecida com um boi ou algo assim. E elas têm especificações. Por exemplo, o que que seria acender a ruminação? É quando você realmente processa o alimento. E qual que é o verdadeiro alimento da vida? É a palavra, né? Porque o próprio Cristo falou, né? Não apenas de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, do Salvador. Então, tem uma ligação com esse negócio de ruminar, que é de você realmente processar a palavra. E foi essa a intenção que eu tive quando eu comecei a, a traduzir, porque eu vi que uma boa forma de você realmente processar a informação é eu transpor ela para outro idioma. Então teve muita sacada que eu tive porque eu fui ruminando a palavra e não simplesmente lendo. E é por isso que eu falo, não apenas leia a palavra, copie ela. No meu caso, para fazer uma forma mais intensa ainda, eu fui pegando ela do inglês e jogando no português. Tanto que essa é a terceira vez que eu traduzo a Bíblia inteira e essa é a que eu vou publicar. A primeira está numa caixa que é atrás de mim, uma caixa gigantesca de 20 quilos. A segunda está no OneNote e a terceira é essa aqui. 4. Mas vocês não vão consumir isso, dos que fazem acender a ruminação e dos que têm a unha separada. Né? Que aqui no caso seria o que faz ou um ou o outro. O recompensador camelo. Por que recompensador camelo? Porque a palavra camelo, ela também significa recompensador. Então eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o pesado fígado. Fígado é a palavra pesado, mas também significa fígado. Então eu coloquei duas palavras para nós não perdermos nem a raiz, nem o que de fato é. Aqui, ó. Porque ele faz acender a ruminação, mas ele não tem a unha separada. Ele é sujo para vocês. Agora, essa questão de ter a unha separada, o que dá a se entender é que é no sentido de andar separado do resto do mundo. Apesar do mundo, né, você fazer parte do mundo, você anda nele de forma separada. Então você acende, né, você faz a ruminação subir e você não vive de acordo com o mundo, mas você vive nele, tá? O Novo Testamento fala bastante disso. O que dá-se a entender é que essas, essa ilustração aqui é isso. E o escondedor, porque ele faz acender a ruminação, mas ele não tem a unha separada. Ele é sujo para vocês. E aquilo, né? Se rumina, mas não anda separado, não. E escondedor. Muitos dos animais aqui foi chutado ou colocado alguma coisa simplesmente para preencher. Então, o que que eu fiz? Eu fui, tá, qual que é a raiz da palavra? A raiz da palavra é essa, então esse é o nome do animal. Porque tem muita coisa que foi preenchida de qualquer forma. Então, e acolhedora, porque ela faz acender a ruminação, mas ela não tem a unha separada. Ela é suja para vocês. E o retornador, porque ele tem a unha separada e ele tem a fenda da unha fendida, mas ele não rumina a ruminação. Ele é sujo para vocês. E aqui também. O que seria isso? Seria a pessoa que tenta andar a parte do mundo, mas não rumina a palavra. Essa é a forma que eu vejo a ilustração. 8.
Vocês não vão consumir da carne deles, e vocês não vão tocar no cadáver deles. Eles são sujos para vocês. 9. Vocês vão consumir isso de tudo que está na água. Vocês vão consumir tudo que tem para ele propulsor e blindagem na água, nos mares ou nos rios. Tá. Propulsor seria barbatana, mas o que dá a entender é que é algo que faz o animal, né, impulsionar. E blindagem seria, por exemplo, escamas. A escama ela funciona como se fosse uma blindagem, tá? Lembrando que isso é uma tradução literal, então é isso. Então seria um peixe com barbatana e escamas. E aqui, ó, 10. E tudo que não tem para ele propulsor e blindagem, nos mares ou nos rios, de qualquer rastejante da água e de qualquer ser da vida que está na água, eles são nojentos para vocês. Aqui, essa palavra nojento, nas traduções tradicionais, ela é usada como abominação, mas ela é claramente usada ao decorrer do texto, não só aqui, mas em outros lugares, e o que dá a entender é que, na forma que os gregos usavam também era algo simplesmente nojento, tá? Por exemplo, uma coisa que nós vemos como nojento é comer cachorro, tá? Para o brasileiro, comer cachorro é nojento, é estranho, então é nisso, tá? A palavra abominação, que é colocada nas traduções tradicionais, ela sai dessa esfera de que gera um nojo. Então, na minha opinião, está errado chamar de abominação. É sim nojento. Ela é usada dessa forma e eles vão ser nojentos para vocês. Vocês não vão consumir da carne deles e vocês vão ter o cadáver deles como nojento. Tudo que não tem para ele propulsor e blindagem na água é nojento para vocês. 13. Agora a etapa dos voadores. Vou lembrar que eu não traduzo voador como ave, porque nem tudo que voa é ave. Tá? E a base da palavra é voar. Então, né, existem insetos que voam, que em certos lugares dá-se a entender que é rastejantes. Então, eu chamo de voador. 13. E vocês vão ter a estes como nojentos, a partir do voador. Eles não vão ser consumidos, eles são nojentos. Aí agora aqui vai começar uma lista de vários animais de que, de fato, não dá para saber exatamente qual animal que era. A turma da Septuaginta, que traduziu lá em 300 antes de Cristo, que é a partir da Bíblia que os apóstolos liam, né, que é o Antigo Testamento que os apóstolos liam, eles já fizeram isso e tem muita coisa que ficou de uma forma assim, em branco. Então é como se eles simplesmente preenchessem alguma coisa ali para não deixar eh, vazio, tá? Então é aquilo que eu fiz. Eu fui à base da palavra, à raiz da palavra, e eu usei a raiz da palavra, porque todo nome de todo animal tem uma base de algum verbo ou alguma coisa. E tem, de fato, uma mensagem por trás disso, de chamar essas coisas disso tudo. Então é melhor que saibamos que aquele animal ou aqueles animais eram se referidos dessa forma, do que nós saibamos como que a Septuaginta chutou cada coisa, ou se chutou, porque é extremamente incerto. Então vamos lá. O rasgador e o quebrador e a forte, e a planadora e o gritador pelo tipo dele. Agora aqui dá até para entender, né? Por exemplo, às vezes, o gritador pode ser um pássaro que grita alto, tá? E se você coloca simplesmente o nome de um pássaro ou de uma espécie, né, pode ser que você exclui os outros daquela espécie que também são gritadores. Então, ao colocar o gritador, você generaliza todo pássaro que parece estar gritando. 15. Qualquer esclarecido pelo tipo dele. E a filha da cobiça, e o violento, e o magro, e o atirador pelo tipo dele. E o copo, e o lançador, e o bufador.
e a respiradora, e o vomitador, e o aconchegador, e a compassiva, a raivosa pelo tipo dela, e a crista dupla, e o voador noturno. E interessante como bufador é respirar forte, respirador, né, é ligado com inspiração, aconchegador, então, através de traduzir o nome desses animais, dá para se ter uma noção próxima de coisas que são para evitar consumir, né, nesse sentido aqui, mais do que se simplesmente chutasse esses nomes com coisas que nem sabemos se de fato é o que a turma da Septuaginta quis pôr. 20. Qualquer rastejante do voador que vai sobre 4, ele é nojento para vocês. Mas vocês vão consumir isso de qualquer rastejante do voador que vai sobre 4, o que tem canelas por cima dos pés dele, para saltar com elas sobre a terra. Agora, isso aqui é interessante, porque a palavra regozijar, ela tem uma conexão com a palavra salto. Então, quando você regozija, é salto, é como se a palavra salto e a palavra comemorar, ela tem uma pequena ligação aí. Então, o saltar, o comemorar sobre a terra tem algo aí. Tá? Por exemplo, no Novo Testamento, quando você vê, alegria e regozijo, você fala assim, pô, mas é a mesma coisa. Mas aquele regozijo, ele, na verdade, ele significa comemoração. Uma coisa é você ficar alegre com algo, e outra coisa é você ficar alegre e comemorar. Então, quando eu chegar no Novo Testamento, eu vou explicar isso, eu vou apontar isso certinho. Vai demorar uns anos, mas se Deus Salvador quiser, a gente chega lá. 22. Vocês vão consumir a estes deles. O multiplicador pelo tipo dele. Tá. Multiplicador é traduzido também no Antigo Testamento, anteriormente, no sentido de gafanhoto. Então, se eu não me engano, essa é a mesma palavra, ou é bem próxima a esse sentido que acontece os feitos impossíveis que acontecem no Egito, que chamam de maravilhas, né? Que eu falo que, na verdade, a palavra é feitos impossíveis, porque nem tudo que ocorreu lá foi da forma como nós vemos a palavra maravilha, que é no sentido bom. Então, 22. Vocês vão consumir a estes deles, o multiplicador pelo tipo dele. E lembrando que João Batista, né? João, o João da imersão, que eu chamo ele de João da imersão, ele comia gafanhotos e mel. Então, esse multiplicador é muito provavelmente aquele gafanhoto, que é uma das coisas que são permitidas. E o esmagador pelo tipo dele, e o saltador pelo tipo dele, e o ocultador pelo tipo dele. E qualquer rastejante do voador que tem 4 pés, ele é nojento para vocês. 24. E vocês vão ficar sujos por estes. Qualquer que toca no cadáver deles vai ficar sujo até o anoitecer. Vou lembrar que anoitecer é um ponto bem específico. Nas traduções tradicionais, você vai ter até de noite, tá? Mas que horário da noite? O que dá-se a entender é que esse de noite, que está errado na forma das traduções tradicionais, é o anoitecer. É aquele ponto que o sol está entrando no horizonte. Então, enquanto ele está cobrindo o horizonte, é aquele período ali de que 1 minuto, aquele é a referência do ponto do anoitecer. E como que a gente pode dizer isso? Porque quando nós vamos nos pictogramas, tem os pictogramas que é exatamente uma bolinha e um risquinho no meio, que, que é usada em um dos símbolos dos pictogramas. 25. E qualquer que levar do cadáver deles vai lavar os trajes dele, e ele vai ficar sujo até o anoitecer. E o anoitecer também tem um outro encaixe, que quando houve o episódio da cruz no Novo Testamento, depois anoiteceu. Então, o que dá-se a entender é que a pessoa ela fica suja até ela lavar. E como que você se lava? Você se lava no sangue do Cristo, você fica sujo até o anoitecer, que é a cruz. É o momento da cruz. Então, tem um encaixe. Então, isso aqui é de forma ilustrativa, explicando que até aquele momento da qual você tem intimidade e
e aplica a cruz ao seu coração. O contexto da cruz ao seu coração. 26. Para qualquer animal de carga que ele tem a unha separada, mas não tem a fenda da unha fendida, e que não faz acender a ruminação, eles são sujos para vocês. Qualquer que toca neles vai ficar sujo. E qualquer que vai sobre as palmas dele, em qualquer vida que vai sobre 4, eles são sujos para vocês. Qualquer que toca no cadáver deles vai ficar sujo até o anoitecer. O que dá a entender é que esses palmas são, por exemplo, macacos, gatos, cachorros, tá? Aquela pata, aquele negócio lá, seria considerado uma palma, tá? A pata, acho que é a pata e a palma, né? Que o macaco tem palma e o, o gato e o cachorro tem aquelas patas. E o que levar o cadáver deles vai lavar os trajes dele, e ele vai ficar sujo até o anoitecer. Eles são sujos para vocês. 29. E isso é o sujo para vocês no rastejante que rasteja sobre a terra, o escavador e o roedor e o inchado pelo tipo dele. Agora que interessante, ó, porque nós temos uma classe de animais que se chama roedor, né, que é a capivara, que é o rato. Então, né, dá para ver que tem uma. E o gemedor, e o forte, e o aderente, e o arrastador, e o respirador. Estes são sujos para vocês em qualquer rastejante. Qualquer que toca neles, no fim deles, vai ficar sujo até o anoitecer. Agora, no fim deles, seria na morte, tá? E eu estou num sério debate entre voltar a chamar isso de morte por questão do grego. Eu não estou conseguindo encaixar essa questão de fim, de usar a palavra fim no grego, no Novo Testamento, dessa forma. Então, muito provavelmente, com muito. E eu tenho que tomar uma decisão sobre isso. Por quê? A palavra fim, né, que é mud aqui no hebraico, ela termina num T, que é a cruz. Então, quando vai naquele sentido de fim, né, por exemplo, Cristo fala, eu sou o começo e o fim, né, ele fala, eu sou o boizinho, né, que é Aleph, o começo do alfabeto é o boi, e eu sou o fim, aquilo é uma cruz. Então, todo que toca neles, no fim deles, já liga-se à cruz. Mas eu não estou conseguindo ver uma forma de fazer esse mesmo encaixe como eu faço aqui no grego, porque no grego está ficando muito confuso eu fazer essa forma. E como eu quero sintetizar o vocabulário da forma que ele é usado no novo e no antigo, eu provavelmente vou voltar à palavra morte. 32. E tudo sobre o que cair deles, no fim deles, na morte deles, vai ficar sujo, de qualquer objeto de madeira, ou traje, ou pele, ou saco. Qualquer objeto que for feito o trabalho nele, ele vai ser trazido na água, e ele vai ficar sujo até o anoitecer, e ele vai ficar limpo. E qualquer objeto de barro que cair deles para o meio dele, tudo que está no meio dele vai ficar sujo, e vocês vão quebrar ele. E o que é o objeto de barro? O objeto de barro, isso aqui é uma ilustração do outro objeto de barro, que é o nosso corpo. Então, por exemplo, depois que você purifica esse objeto de barro, né, morre. E daí você passa, é como se você passasse a ser um outro objeto que eu acho que vai aparecer logo aqui em seguida. Vamos ver. Mas eu acho que aparece. 34. Qualquer consumo que for consumido sobre o qual vier água vai ficar sujo. Ou qualquer bebida que for bebida em qualquer objeto vai ficar suja. E é interessante porque nós temos essa noção. Se você pega, se tem algo morto ali que passa água naquilo, nós sabemos que aquilo fica sujo. Né? Mas é interessante como isso foi aplicado aqui, sendo que eles não tinham microscópio. Por quê? Porque Salvador falou para eles. Porque os egípcios mesmo, né? Mas algumas pessoas falam, mas Moisés aprendeu essas coisas dos egípcios. Não, porque os egípcios tinham comportamentos extremamente nojentos de passar excremento em feridas e outras coisas, que era completamente o contrário do que isso diz. Então é interessante como ele não aplicou os conhecimentos do Egito dele,
Isso aqui é tudo conhecimento que veio a ele através do Salvador. 35. E tudo sobre o que cair do cadáver deles vai ficar sujo. Forno ou fogão vão ser derrubados. Eles são sujos e eles vão ser sujos para vocês. Mas nascente ou cisterna de acúmulo de água vai estar limpa, e o que toca no cadáver deles vai ficar sujo. Agora, essa palavra acúmulo, ela demonstra um pouco da preguiça da turma que traduziu a Septuaginta em 300 a.C., porque essa palavra eles também usam para sinagoga. Então tem duas palavras que são diferentes no hebraico, mas que a turma da Septuaginta, que é o Antigo Testamento quando foi feito em 300 a.C., traduziram para sinagoga, que é acúmulo e reunião. Então eles pegaram duas palavras diferentes do hebraico e traduziram como sinagoga. Tá? Então esse é um outro. Isso é uma das coisas que demonstra o quanto difícil às vezes esse trabalho chega a ser, porque a turma há 300 anos atrás não teve esse capricho. E aquilo, a Septuaginta ela foi, se eu não me engano, traduzida por 70 pessoas. Então já ali tinha uma inconsistência do vocabulário. Então às vezes quando eu bato esse conteúdo na, na inteligência artificial para discutir e para analisar e para puxar dados e para puxar coisas, é complicado, porque é um conteúdo de 2.000 anos. 2.000 não, 2.500 anos, ou até mais, porque também tem muita inconsistência na própria Septuaginta. Inclusive, a Septuaginta, ela tem uma inconsistência com o nome de Deus, né, que é salvação, que eu falo que é salvação, porque tem lugar que está como uma coisa e tem lugar que está como outra. Então, até ali, eles foram inconsistentes, e é dessa Bíblia que os apóstolos liam. Mas é interessantíssimo como o quão específico e o quão de acordo eles foram ao Antigo Testamento, apesar de existirem essas divergências. Tá? É porque aquilo, por mais que falta a lacuna de uma forma ou outra de algum conteúdo, se você busca o Salvador de coração, é como se ele preenchesse aquele conhecimento de uma forma natural dentro do seu coração. E eu posso dizer isso porque isso aconteceu comigo. Tá? Muitas das mudanças da minha vida que aconteceram, ele mudou e depois eu fui trombar na Bíblia. E eu falei assim, poxa, mas ele mudou e depois ele mostrou que ele mudou aquilo em mim. Então, é interessante como ele vai preenchendo as lacunas enquanto você não tem elas, desde que você busque de coração. Vamos lá. 36, né? Mas nascente ou cisterna de acúmulo de água vai estar limpa, e o que toca no cadáver deles vai ficar sujo. E o que cair do cadáver deles, sobre qualquer semente de semear que for semeada, ela é limpa. E se for posta água sobre a semente e cair do cadáver deles sobre ela, ela é suja para vocês. E se o animal de carga que é para vocês, para consumo, tiver fim, né, morrer, o que toca no cadáver dele vai ficar sujo até o anoitecer. E o que consome do cadáver dele vai lavar os trajes dele e vai ficar sujo até o anoitecer. Ou o que levar o cadáver dele vai lavar os trajes dele e vai ficar sujo até o anoitecer. E qualquer rastejante que rasteja sobre a terra é nojento e não vai ser consumido. Vocês não vão consumir qualquer que vai sobre a barriga, ou qualquer que vai sobre quatro, até qualquer que tenha muitos pés, para qualquer rastejante que rasteja sobre a terra, porque eles são nojentos. Aqui o que que é? O que que vai sobre a barriga? A cobra. Ah, muitos pés, né? Milípede, centípede, que nós chamamos. 43. Vocês não vão ter como nojentos os seres de vocês com qualquer rastejante que rasteja, e vocês não vão ficar sujos por eles e ficar sujos neles. Talvez esse neles por questão de vestimenta também, né? Se você não pode tocar, você não pode vestir. Porque eu sou salvação, o Salvador de vocês. Então vocês vão se purificar e vão ser puros, porque eu sou puro. Então vocês não vão sujar os seres de vocês com qualquer rastejante que se move sobre a terra. Agora, isso aqui é interessante, porque ele está falando de várias coisas que é limpeza. E esse purificar e esse puro é a palavra, em muitos lugares é traduzido como santificar e santo. Então aqui, ó,
Fala, santificarei, santificarei seus santos. Então, só que aí a gente entra numa divergência, porque aqui ele está falando claramente de coisas limpas, né? Não faça as coisas para que você se mantenha limpo. Então, quando você coloca santo aqui, você perde a sincronia do vocabulário. Então, de fato, significa puro e purificar, tá? Então, aqui é um dos lugares que muito claramente você vê que a palavra purificar e puro, ela se encaixa de uma forma que faz sentido. E isso acontece no grego também. A palavra santificar, ela é usada como purificar. Em outros lugares eles colocam purificar porque santificar não faria sentido. Então, assim, se você precisa às vezes colocar santificar e às vezes purificar para a mesma palavra, é porque ela significa purificar ou santificar. Só que com santificar ela perde o contexto, porque aqui claramente está fazendo um contraste entre limpo, sujo e puro. 45. Porque eu sou salvação, o que faz ascender vocês da terra de sitiado, para ser salvador para vocês. Então vocês vão ser puros, porque eu sou puro. Olha lá. Esta direção. Então, aqui, ó. Aqui é outro lugar. Né? É, vocês vão ser santos porque eu sou santo. A partir do momento que você coloca isso, todos nós pensamos. Né? Todos não. Quem não conhece a palavra de uma forma significante. Né? A gente fala, ninguém é santo, né? Então isso aqui já não se aplica para ninguém. Mas aquele ditado de ninguém é santo, ele não é bíblico, porque a partir do momento que você busca ele de coração e você faz os processos de purificação ensinados pelo Cristo e pelo Antigo Testamento, que apontam ao que Cristo faz, né? Aquele ditado é um absurdo. Porque o propósito da Bíblia é te colocar a pureza para que o Salvador te tenha. 46. Esta é a direção do animal de carga e do voador. Não, desculpa. Esta é a direção do animal de carga e do voador, e de qualquer ser da vida que se move na água, e de qualquer ser que rasteja sobre a terra, é para apartar entre o sujo e o limpo, e entre a vida que é consumida e a vida que não é consumida. Então é aquilo, a partir do momento que você encaixa a palavra santo aqui, você perde esse contraste entre sujo, limpo e puro. Tá?